Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Boa noite, amados. Vamos iniciar nosso culto. Vamos ter uma palavra de oração com a irmã Geralda. Logo depois da oração, a gente ouve um hino. Depois a gente passa a palavra para o estudo. Irmã Geralda. Ela já vem orar, Bega, já vem, porque o celular dela fechou, não está abrindo. Vem orar aqui no meu, Geraldo. Aqui. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te damos graça, ó Deus, por mais uma quinta-feira. Te damos graça por esse trabalho, Deus.
sede com o teu filho, o diácono Bega na direção, sede com o pastor que vai trazer o estudo, Pai, que abençoa a todos, e sede conosco que vamos participar desse estudo. Que o teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações e que terminamos todos alimentados da tua palavra para o louvor do teu nome, Pai, e para o crescimento cada dia mais de nós, o teu povo. Ó Deus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por esse trabalho, por essa oportunidade. Abençoa todos os que estão nessa live, aprendendo para aprender mais de tudo. No nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Vamos ouvir o hino 34. Amém. Que a graça que nos alcançou jamais nos deixará, porque Deus é fiel, né? Não porque nós merecemos, mas porque Ele é fiel. No momento nós vamos passar a palavra ao pastor, Nilson, para o estudo desta noite. Fique à vontade, pastor. Amém, meus irmãos. Boa noite, graças e paz. Os irmãos estão conseguindo ouvir? Amém. Graças e paz, irmãos. Hoje nós vamos concluir aquela série de estudos relacionados à doutrina da igreja. Nós iniciamos, foram cerca de 6 estudos, e hoje nós encerramos com o 7º, concluindo essa série de estudos baseados na doutrina da igreja, ou em teologia nós chamamos de eclesiologia. Eclésia é igreja, e logia é estudo. Então nós vamos encerrar essa série de estudos hoje, pela graça de Deus. E o texto que nós vamos estar usando como base para o nosso estudo dessa noite se encontra no livro de Salmos. Salmo de número 84, do versículo 1 ao versículo de número 4. Os irmãos estão ouvindo bem? Chegando aí, Beguinha? Os irmãos estão... Sim. Amém. Ok, pastor. Tá, ótimo. Amém. Então, os irmãos que puderem acompanhar a leitura, no livro de Salmos, de número 84, nós vamos ler os 4 primeiros versículos, de 1 a 4, que é o texto que nós vamos estar utilizando para esse último estudo sobre a doutrina da igreja.
Nos diz assim o texto sagrado: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. A minha alma deseja, anela de estar nos atos do Senhor. Com todo o meu coração e com todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, ó Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Essa é a palavra que nós vamos estar utilizando essa noite. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, basta aí levantar a mão, e aí eu paro aqui o estudo e a participação dos irmãos. Amados irmãos, é triste, mas é verdade. Geralmente, nós só damos valor às coisas quando nós perdemos. E provavelmente alguns dos irmãos já tenham enfrentado isso, ou passado por momentos como esse, onde nós menosprezamos as coisas, e aí, quando nós as perdemos, são os momentos em que nós mais valorizamos. Pois bem, em muitos casos, parece que isso é real, mas parece que, olhando para a igreja dos nossos dias, nós percebemos que ainda muitas pessoas não atentaram para esse fato. Que fato? O fato que nós enfrentamos uma pandemia, e durante a pandemia, algumas coisas fecharam, né? Por ordens, por decretos, por leis. E uma dessas coisas que fecharam foi a igreja. A igreja fechou as suas portas por obediência às leis instauradas pelos superiores, pelas autoridades. Pois bem, infelizmente, a pandemia está aí se esvaindo, as leis se passaram, hoje nós podemos nos reunir novamente como igreja, como povo do Senhor, mas parece que muitos crentes ainda não atentaram para esse fato, ou não sentiram falta da reunião presencial na igreja local. No caso do salmista, que escreveu o Salmo 84, não é que ele tivesse desprezado o culto público ao Senhor. Pelo contrário, o que ele mais queria é ter de volta a comunhão em Sião, a comunhão do povo de Deus reunidos no templo do Senhor. Um autor chamado D.F. Bonhoeffer, ele diz o seguinte: a presença física de outros cristãos constitui para o cristão uma fonte de alegria e fortalecimento incomparável. Esse autor chega a afirmar, irmãos, que, obviamente, para uma pessoa solitária, ela precisa de pessoas ao seu lado, pessoas que orem por ela, uns pelos outros, pessoas que amem uns aos outros, pessoas que se preocupem com a vida espiritual uns dos outros. É triste, mas é verdade. Parece que muitas pessoas não sentem falta do culto público, do culto presencial. O Salmo 84 ele foi escrito por alguém que não estava mais na cidade de Jerusalém, que não mais vivia próximo aos atos do Senhor ou ao pátio sagrado do Deus vivo. Ele diz isso nos 2 primeiros versículos do Salmo que nós lemos, Salmo 84. O salmista estava muito longe para celebrar as festas anuais dos judeus, que se encontra escrita no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 17, e Êxodo, capítulo 34, versículo 23. Estava, portanto, o salmista com saudade do templo. Assim é que se tornou um salmo de peregrinação, onde ele tratava esse salmo com muita alegria, quando ele ia e tinha a oportunidade de estar reunido com o povo do Senhor no templo para adorar ao nome de Deus. Interessante, irmãos, que nós precisamos notar é que
estar no templo do Senhor é estar com alegria, unido uns aos outros, para adorarmos ao Senhor Jesus. O Salmo de número 122, versículo 1, nos faz um convite, mas não é um convite qualquer. Ele diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pois bem, irmãos, estar na casa do Senhor é desfrutar da presença de Deus. Mais do que isso, é algo que deve ser desejável por nossa alma, a presença divina no meio da congregação. Mas será, irmãos, que nós desejamos a Deus? Será que nós temos anseiado pela presença divina no meio da congregação? Pois bem, o Salmo de número 84, do versículo 1 ao versículo de número 4, nos traz algumas lições para as nossas vidas. Lições essas que nós devemos pôr em prática todo momento que nós tivermos, toda e qualquer oportunidade que nos for permitido de estarmos reunidos com o povo do Senhor. O coração do salmista, conforme acabei de falar e relatar, revela não somente um estado de angústia, mas também um estado de tristeza, porque ele está longe do templo do Senhor. Ele está longe da comunhão do povo de Deus na igreja local. Mas também nos informa esse salmo que a igreja é o melhor lugar para um crente estar. Esse é o fato principal do nosso estudo. Se os irmãos guardarem isso no seu coração, eu ficarei bastante feliz e alegre. A igreja é o melhor lugar para o crente estar. Obviamente que nós temos tantos outros lugares para frequentar, para visitar, para nos ajuntar, mas a igreja, a reunião do povo de Deus, é o melhor lugar que o crente pode estar. Deus, irmãos, permite-nos nos reunirmos domingo após domingo, terça-feira após terça-feira, no culto de oração, e ainda que distante geograficamente, nas quintas-feiras, onde nós podemos estudar a sua palavra, onde nós podemos orar uns pelos outros, onde nós podemos ter comunhão com Cristo e com a sua igreja. Nós não podemos, irmãos, menosprezar o culto público. Por quê? Porque é no culto público que nós temos a voz de Deus falando ao nosso coração, por meio dos louvores, por meio da pregação. Porque é no culto público onde nós podemos louvar ao Senhor a uma só voz, a voz da comunidade, a voz da igreja, da comunhão dos santos. Em terceiro lugar, a igreja é o melhor lugar para o crente estar, porque na igreja nós podemos chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Nós podemos olhar no olho do irmão, nós podemos abraçar os irmãos, nós podemos ouvir testemunhos dos irmãos, nós podemos orar pelos irmãos, uns pelos outros. Pena, irmãos, que um número considerável de pessoas que professam a sua fé em Jesus, hoje em dia, não pensam assim. Até, irmãos, é impensável. Pessoas dizem que amam a Cristo, mas que não têm comunhão com a igreja de Cristo. Hoje nós temos um impressionante número de crescimento daquilo que é chamado de desigrejados. Seja por alguma desilusão que tiveram, seja por uma simples birra com qualquer tipo de instituição estabelecida, o fato é que nós precisamos valorizar a igreja. Nós precisamos estar na igreja. Que nós precisamos ser igreja. E você sozinho não é igreja. A igreja, o texto, o verbo que nós acabamos de falar no início, eclesia, é a reunião dos santos. É a comunidade do povo de Deus. É a reunião.
Nós somos igreja quando nos reunimos, seja em quatro paredes, seja na rua, seja em qualquer outro lugar, onde Deus nos levar para reunirmos com o povo de Deus, ali estará a igreja do Senhor. O Novo Testamento, irmãos, em nenhum momento retrata um cristão fora da comunhão da igreja local. E esse é o fato que nós precisamos relembrar todos os dias. A igreja realmente não é um lugar, mas é um povo. É o povo de Deus em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Quando alguém se torna um cristão, ele não se une a uma igreja local simplesmente, mas ele se une a um corpo, a um povo que adora aquele que criou os céus e a terra. Ele se torna um membro desse corpo. Todos nós que somos cristãos, que somos crentes em Cristo Jesus, que fomos alcançados por sua graça, por sua infinita bondade e misericórdia derramados sobre as nossas vidas, nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos parte do povo de Deus. E estar unidos a Cristo implica estarmos unidos a todos os outros cristãos. O Novo Testamento envolve ou trata a doutrina da igreja em pelo menos duas formas. Primeira forma, a igreja ela é universal. Ela está instaurada em todo o universo. Em todos os lugares da terra existe a reunião do povo de Deus. Por isso que ele fala que a igreja é universal. Em segundo lugar, a Bíblia também nos traz a forma da igreja local. Esse corpo de Cristo está espalhado por toda a face da terra, mas eles se reúnem de forma local para cultuar a Deus. Comprometer-se, irmãos, com Cristo é também comprometer-se com uma igreja local. E é um movimento natural daquele que participa do corpo de Cristo. O doutor Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte, em uma resposta que foi lhe perguntada: pastor, posso ser um desigrejado? Ele respondeu da seguinte forma: viver sem igreja está errado. Tentar ser crente em casa, sozinho, está errado também. Criticar a igreja organizada, como se ela fosse a mãe de todos os males, está errado. É ingratidão. É esquecer a história da igreja também. O que deve ser reconhecido é a necessidade de estar junto com os irmãos e obedecer a ordem que Jesus nos mandou em relação à sua membresia. Nos edificar mutuamente, termos os nossos mestres para ensinar a palavra de Deus, contribuir presencialmente, contribuir financeiramente e contribuir com os serviços para o bom andamento da comunidade local. E assim por diante. Sem jamais deixar a igreja e sem jamais pensar que a igreja é desnecessária para a vida do cristão. Daí, irmãos, nós podemos ver no texto inicial, Salmo de número 84, versículo 1 ao versículo 4, que nós precisamos estar reunidos na igreja, no corpo de Cristo. Lindenberg, levantou a mão. Pode ficar à vontade. Pastor, em alguns estudos atrás, nós estudamos sobre os dons, as distribuições, cada um tinha o seu dom, né? E para que os dons, se você não vai exercer, se você vai ficar em casa? Aonde você vai desenvolver esses dons, se não for na igreja, né? Isso, certíssimo. A igreja ela é a reunião do povo de Deus, mas não é para que a gente fique sentado no banco, apenas observando aqueles poucos irmãos que verdadeiramente colocam a mão no arado. A reunião, a igreja, é uma oportunidade que nós temos para exercitar os dons e os talentos que Deus nos deu. E lembrando também que o próprio Deus, que nos deu talentos,
ele vai requerer das nossas mãos. Ele vai cobrar de cada um de nós. Mostra as tuas mãos. Nada, irmãos, está na Bíblia por acaso. Haverá um grande julgamento. E aqueles que receberam dons e talentos dados por Deus, eles também serão cobrados. E é justamente esse ponto que o diácono Lindenberg levantou aqui, que eu queria a participação dos irmãos. Nós precisamos, irmãos, todos nós temos dons. O que será que nós temos feito com eles? A oportunidade nós temos. Tá aí a igreja, os trabalhos da igreja, das sociedades domésticas, as congregações. Como nós temos nos engajado na obra do Senhor? Será que somente frequentando um culto, sentando no banco e assistindo, terminou o culto, vou para minha casa e passo a semana inteira sem ter comunhão com os irmãos? Será que isso é a igreja? Será que é isso ou foi para isso que Deus nos chamou? Obviamente que não, né? Aprendemos no Novo Testamento que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos o templo do Senhor, nós somos a habitação do Espírito Santo. E essa é a realidade que nós precisamos pontuar. Isso significa, irmãos, dentre outras coisas, que quando os santos se reúnem para adorar o Senhor, o Espírito Santo de Deus se faz presente naquele lugar. O próprio Jesus nos diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos, olha que coisa, reunidos no seu nome, ele estaria presente. É a reunião do povo de Deus que nós precisamos valorizar. Sobre o valor do culto congregacional, por exemplo, Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 24 ao versículo 25, Paulo vai exortar a igreja de Corinto sobre o seguinte fato: eles precisavam se reunir com entendimento e com sabedoria. Por quê? Porque ao ouvirem a pregação do evangelho, os ímpios cairiam de joelhos e adorariam a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de nós. Olhando o Salmo 84, versículo 1 ao versículo 4, nós observamos que a presença de Deus é real no templo do Antigo Testamento, e olhando para o Novo Testamento, nós percebemos que a presença de Deus é real na reunião do povo de Deus. Em capítulo 2, por exemplo, com a descida do Espírito Santo, Deus se manifestou na reunião do povo de Deus. E depois da manifestação do Espírito Santo, aquele povo não ficou desigrejado. Aquele povo não cultuou a Deus em sua própria casa, solitário. Aquele povo se uniu em um só propósito, em um só alvo, em uma só fé, em um só objetivo. Esse é o alvo, irmãos, e deve ser o nosso objetivo. Estar reunidos, alicerçados, junto com o povo de Deus, na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, esse nosso estudo, a igreja é um lugar irresistível. A igreja é o melhor lugar que um crente está. Por quê? Porque na igreja nós temos deleite. No versículo 1 do Salmo 84, o salmista nos diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Observe que o salmista descreve a casa de Deus como agradável, como amável em outras versões. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Digna de ser amada. Por quê? Porque nela, na casa de Deus, na reunião do povo de Deus, nós provamos a presença do Senhor. O Salmo 26, versículo 8, o salmista nos diz: amo o teu santuário, Senhor, o lugar da tua presença gloriosa. O Salmo de número 9, versículo 11, e o Salmo de número 22, versículo 3, nos traz a ideia de que Deus habita no meio dos louvores
o seu povo. O texto que nós lemos já aqui, Mateus 18, versículo 20, Jesus Cristo nos deu a promessa, onde estiverem 2 ou mais reunidos no seu nome, ele estaria no meio deles. Onde o Senhor está, irmãos, a plenitude de alegria. Salmo 16, versículo 11 diz: Tu mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Salmo 122, que foi o texto que nós lemos também, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja, irmãos, é o lugar de deleite em Deus, ou pelo menos deveria ser. Deveria ser esse lugar de prazer, e nós cultuarmos ao Senhor com alegria, com satisfação, recarregando as nossas energias. Perceba, irmãos, nós vamos à casa do Senhor no dia do Senhor, no domingo, e ali recarregamos a nossa energia, a nossa bateria, enfrentamos o Golias na segunda-feira, na terça-feira vamos novamente à casa do Senhor para recarregar as nossas energias por meio do culto e oração. Para quê, irmãos? Não é para qualquer outra coisa, senão para enfrentar Golias na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, sermos renovados novamente pela palavra de Deus. Na igreja, irmãos, que se canta com alegria, com ânimo, com entusiasmo entre os membros da igreja local, onde muitas das vezes pessoas chegam na igreja como um vale de ossos secos, mas que quando chegam na igreja recebem a palavra de vida, palavra de ânimo, por meio da Bíblia Sagrada pregada na igreja local. É lamentável, irmãos, olharmos a nossa realidade como igreja, de uma forma geral, como igreja evangélica, perceber que há pessoas que não sentem alegria de estar na casa do Senhor, reunidos com o povo dele. A igreja, irmãos, é um lugar em que nós podemos encontrar nossa família celestial. Esse é o segundo ponto do nosso estudo. A reunião dos santos é o local onde nós podemos encontrar a nossa família celestial. É onde nós podemos derramar a nossa alma, como fez Ana, derramando a sua alma perante o Senhor no templo. É onde dominicalmente e coletivamente nós podemos adorar ao Senhor junto com aqueles que nasceram de novo. Sim, irmãos, igreja é muito mais do que apenas uma reunião dominical. A igreja é onde nós podemos nos alegrar em relembrar das promessas do Senhor para as nossas vidas. Pergunta que eu deixo, irmãos, será que nós verdadeiramente temos um coração transformado? E esse coração transformado nos traz a presença de Deus, a tal maneira que sentimos alegria em estarmos com os nossos irmãos. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração está longe da reunião do povo de Deus, o que é que nós iremos falar? O que é que nós iremos transmitir para as outras pessoas? Pare um pouco e pense. Pois a igreja é o melhor lugar para o crente estar, e a igreja é o local onde nós podemos reencontrar a nossa família celestial. É onde nós podemos reencontrar aqueles irmãos que vão morar conosco na glória, no novo céu e na nova terra. Os que nasceram de Deus, preste atenção, não desprezam a comunhão local. Pelo contrário, eles buscam na palavra, eles fortalecem uns aos outros, aqueles que estão fortes, fortalecem os que estão fracos e ajudam mutuamente a prosseguirem, encontrando na comunhão e na adoração coletiva descanso e paz em Deus. Esse deve ser o nosso desejo.
Esse deve ser o nosso deleite. Estar na igreja. Servir ao Senhor na igreja. Olha o que o salmista diz no Salmo 27, versículo 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Uma das provas que o nosso desejo é buscar a presença de Deus está contrastada, ou transmitida, perdão, na maneira em que nós tratamos a igreja. Se nós desprezamos a igreja local, nós estamos dizendo a todos que nós também desprezamos o próprio Deus, o próprio Cristo, que deu a sua vida por amor à igreja. A igreja é o local em que Deus plantou, irmãos, em nossas vidas. Observe, por exemplo, a vida do rei Davi, que tanto se alegrava e ofereceu tantos sacrifícios ao Senhor no templo. Observe, por exemplo, a vida do rei Davi, que entoava louvores ao Senhor. A igreja, irmãos, ela é ou deveria ser um local de prazer. Deveria ser um local de generosidade para contribuirmos, para servirmos, para assistirmos, para cuidarmos uns dos outros, para adorarmos a Deus e, como ele falou, o diácono Lindenberg, para compartilharmos os dons e os talentos que o Senhor nos entregou. Por fim, partindo para a conclusão do nosso estudo dessa noite, estudo conclusivo da série de estudos em relação à igreja, doutrina da igreja, ou eclesiologia. Terceiro e último lugar, irmãos, a igreja deve incendiar o nosso desejo por Deus, porque a igreja é um local de inspiração e de devoção ao Senhor. O salmista traz uma comparação com o pardal que encontrou casa e a andorinha que abriga seus filhos, que fez seu ninho no templo do Senhor. Logo, a conclusão do salmista, no Salmo 84, era que tanto pobre escanteado quanto rico empoderado, eles se nivelavam ou se colocavam no mesmo patamar quando estava no templo. Por quê? Porque na igreja não existe senhores. Na igreja não existe donos. A igreja possui um único Senhor. E ele se chama Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. A igreja, irmãos, somos todos servos. Somos servos de Deus e somos servos uns dos outros. Portanto, em terceiro lugar, a igreja inspira devoção para com todos aqueles que são membros da igreja local. Os pobres e desprezados pelo mundo são encontrados por Cristo na sua igreja e são unidos a esse corpo na igreja. Os ricos também são encontrados por Cristo, porque tanto pobre quanto rico estão mortos em seus delitos e pecados e carecem da glória de Deus. E é na comunhão dos santos, na reunião da igreja, onde tanto pequenos como grandes, tanto pobres, humildes como ricos, tanto homens quanto mulheres, tanto brancos como negros, como pardos, tantos aqueles que têm os seus sobrenomes aplaudidos, quanto aqueles que são rejeitados pela sociedade. Na igreja, são todos nivelados. A devoção na igreja não é a homens, mas é a Cristo somente. Esse é o terceiro fato, irmãos, dessa doutrina da igreja. Em primeiro lugar, a igreja nos traz paz, nos inspira, nos fortalece, recarrega as nossas energias.
a igreja nos traz oportunidades de servir a Deus quando nós servimos aos irmãos. E por fim, a igreja é um local onde todos estão nivelados. Somos todos servos. Somos todos servos. Concluindo, irmãos, esse nosso estudo. Você já percebeu que a nossa geração é uma geração de pessoas que só valorizam as coisas quando perdem? A minha oração, irmãos, é que nós não possamos valorizar a igreja quando elas fecharem as portas. A minha oração é que nós não venhamos a valorizar a igreja quando estivermos enfrentando a perseguição. Mas a minha oração é que nós venhamos valorizar essa igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo. Que nós possamos valorizá-la e servi-la enquanto nós temos oportunidades. Que nós possamos valorizar os cultos enquanto nós ainda temos a oportunidade de nos reunirmos. E eu concluo com uma frase que eu tenho dito bastante. Acompanhar os cultos de casa por meio da transmissão é bom. Você fica à vontade, tem a sua comodidade, ou seja, você fica acomodado na sua casa, você acompanha a transmissão. É bom, mas estar em reunião com os irmãos na igreja é melhor ainda. Que nós possamos valorizar esses momentos que nós temos. Que nós possamos valorizar a igreja local enquanto nós ainda a possuímos. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, a amar a Cristo e a amar a noiva de Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, a servir a Cristo e também a servir a igreja local. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Passa aí a palavra ao irmão Lindenberg. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando o pastor Nilson. E te abro a palavra se algum irmão quer colocar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta. Tem alguma dúvida? O pastor Evanilson falou aí sobre adorar homens, né, dentro da igreja, né? Às vezes a gente confunde, né? Deixa de adorar a Deus e começa a seguir aos homens. Também essa coisa de seguir os homens, às vezes a gente milita também contra os homens que estão na igreja, né? E não sei se cabe o contexto lá do versículo, né? Quando a gente começa a militar contra alguém dentro da igreja, né? Não, torcer para fulano não dar certo, o ministério de fulano não dá certo, tá em tal canto que, né? A gente está militando contra a igreja, né? E a própria palavra diz, né? Eu não sei se cabe o contexto, o pastor aí, se não couber, me corrija, né? Que quem comigo não ajunta, espalha, né? Então, você está militando contra alguém da igreja, contra alguém que está trabalhando, mas quer seja que ele esteja... Não estou falando de tolerar o erro, né? Mas se você faz alguma coisa contra o irmão que está trabalhando na igreja, você está militando contra a igreja. E você militando contra a igreja, está militando contra Cristo. Portanto, assim, ao meu ver, não está juntando, está espalhando, né? E a igreja é uma só, né? Não importa para onde a pessoa vá, onde vá servir, onde vá... A igreja é uma só. Não sei se cabe o versículo aí, né? No contexto, né? Mas nós tenhamos cuidado para não estar espalhando ao invés de ajuntar. Isso mesmo, Beguinha. Tem em mente que quem fala mal da igreja fala mal de Cristo. E como a gente já viu no estudo, né? Nós iremos prestar conta a Cristo. Então, nós precisamos ter muito cuidado para com aquilo que nós falamos. Tiago escreve na sua carta, vai nos orientar
não me engano, capítulo 1, a partir do versículo 19, Tiago vai nos orientar que nós devemos ser tardios em irar-se, tardios em falar e rápidos para ouvir. Então, nós precisamos ter muito cuidado. E aí, podemos trazer a lembrança de Saulo. Em Atos, capítulo 9, Saulo era perseguidor da igreja. Ou seja, era isso que eu ia citar nesse momento. Pronto. E quando Cristo derruba Saulo da sua montaria, né, Saulo ouve a voz dos céus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí Saulo pergunta: quem é, Senhor? E ele responde: eu sou Cristo, a quem tu persegues. Né? A gente poderia afirmar que Paulo estava perseguindo a igreja. Né? Paulo estava prendendo os cristãos, Paulo estava martirizando os cristãos, mas todo aquele que persegue a igreja, que fala mal da igreja, que se levanta contra a igreja, ele está se levantando, está falando mal e está perseguindo o próprio Cristo, que é o dono da igreja, é o cabeça da igreja. Todos nós fazemos parte desse corpo, como nós vimos no estudo de hoje, né? Todos nós fazemos parte do corpo, somos membros do corpo, mas Cristo é o cabeça. E todos os membros irão prestar contas a Cristo naquele grande dia. Então, nós devemos ter muito cuidado naquilo que nós falamos, para quem nós falamos, né? Porque Cristo está ouvindo. Cristo está ouvindo. Onde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, eu estarei presente. Eu só queria fazer uma colocação completando o que o pastor Evanilson está colocando. Veja só, na história de Saulo, quem era Saulo? Fariseu, judeu primeiro, fariseu. Como fariseu era zeloso da lei e achava que o que estava fazendo era certo. A ponto dele dizer: eu quero carta branca, porque quem não desistir do que está confessando, eu vou trazer ele maniatado para Jerusalém, para ele se volta ou morre. Mas Amém. Saulo jamais imaginava que ia ouvir. A internet tá variando, tanto a do pastor Evanilson, agora da irmã Zélia. Estamos chegando ao fim, né? O pastor Saulo está na reunião, e aí para reforçar o aviso de sábado, né, pastor? E os demais avisos, e encerrar a reunião com oração. Pastor Saulo. Se eu não me engano, ele saiu. Não. É verdade, eu verifiquei aqui, ele saiu. Só lembrando, né? Amanhã a gente tem o de oração com a SAF. E no sábado, os irmãos que estão no evangelismo, se eu não me engano, era isso que eu queria que ele reforçasse o aviso. Eu acho que é sábado à noite. É, né? sábado. Os irmãos se comprometerem, se façam presente. 7h30, né? A irmã Zélia está aí. No demais, escola dominical, culto à noite, né? Estejamos todos juntos para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Depois da oração, nós estamos despedidos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma quinta-feira. Ó Pai amado, por cada irmão que aqui entrou nesse estudo, Senhor, que seja, ó Pai, tudo que foi dito aproveitável, Senhor, para que nós coloquemos em prática em nossas vidas, Senhor. Nós possamos, ó Pai, estar mais presente em Tua casa, junto com os irmãos, ó Pai, sendo fortalecido e fortalecendo, Senhor, aqueles irmãos que estão próximos de nós, compartilhando, Senhor, das bênçãos que Tu tem derramado em nossas vidas.
Ó Pai amado, nós te pedimos que tu seja conosco. Te agradecemos, Senhor, pela disponibilidade do pastor Evanil, Senhor, nesta noite. Ó Pai, sede com ele, sede com sua família, com seu ministério. Isso nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus. Amém. Até mais. Amém. Amém. A A paz para todos. Amém. Deus abençoe os para irmãos. todos. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz.